Abre a sua Bíblia Sagrada, meus irmãos. Abre a sua Bíblia Sagrada. No livro de Mateus, o capítulo é o de número 19, o verso 1 e verso 2 também. Aleluia. O Messias a caminho da nossa redenção vai ser o tema da pregação desta noite. O Messias a caminho da nossa redenção. Mateus 19, verso 1 e verso 2 também. Quem achou diz aleluia. Quem achou diz graças a Deus, o nosso Salvador, a caminho do Gólgota, aleluia, para conceder uma tão grande salvação sobre nós. Mateus vai procurando, dando glória a Deus. 19, verso 1 e verso 2 também, para a glória de Deus, nesta noite. Quem achou diz aleluia. Quem achou diz graças a Deus. Estende as mãos com a Bíblia Sagrada. Fala, Senhor Jesus, eis em minhas mãos a sua palavra, que é poderosa para me abençoar nesta noite. Me abençoa, Senhor, conforme o poder da sua palavra. Leiamos, meus irmãos, leiamos, minhas irmãs, em Mateus 19, verso 1 e 2, que diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Amém, meus irmãos? Toma o seu assento, deixa a sua Bíblia aberta no seu colo, estende a mão direita para o céu e fala, Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra de bom grado ao meu coração. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Observe, meus irmãos, que Jesus de Nazaré, ele termina o seu ministério ali na Galileia. Na Galileia dos gentios, onde ele nasceu. Era a parte mais pobre do país de Israel. Era ali onde estavam as grandes multidões de pobres, necessitados e enfermos. E ali Jesus nasceu naquela região, na Galileia dos gentios. E foi justamente onde ele começou o seu ministério. Ele começou a pregoar naquela região de Zebulon, Naftali, Nazaré, e naquelas cidades pequenas que havia na Galileia dos gentios. Mas agora ele já tinha pregoado vila por vila, cidade por cidade. E já tinha terminado o seu ministério ali, porque estava se aproximando do dia que ele ia ter que descer até Jerusalém, para subir no Calvário em intercessão à nossa pessoa. Então observe que agora ele atravessa o Jordão para o outro lado. Ele vai agora para a Judéia, onde estava a classe mais alta de Jerusalém, a classe mais alta de Israel. Porque ali na cidade, ali perto da cidade, ele haveria de ser crucificado para remir a nossa alma. Então ele vai naquele caminho e vai naquela direção. Mas antes ele passou pela Pérea, ali onde ele começou de novo dentro da Judéia a pregar para os mais pobres, subindo em direção à cidade santa que é Jerusalém. Observe que Jesus de Nazaré atraiu grandes multidões. Diz a Escritura que grandes multidões o seguiram. E ali mesmo na Pérea, ali mesmo na Judéia, ele curou a todos. As grandes multidões, ele curou a todos. Não deixou nenhum enfermo, não deixou nenhum paralítico, não deixou nenhum canceroso, não deixou nenhum leproso. Vinham as grandes multidões e ele curava de um por um, como se fosse um grande médico divino e celestial. Consultava com Jesus de Nazaré e não saía simplesmente com o diagnóstico, mas saía com a cura perfeita sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre o seu coração, externamente, mas também interiormente era curado de todo tipo de mal, de moléstia, era liberto de todo tipo de legião, de demônio e de principado, e recebia a bênção completa total do Senhor nosso Deus. E as grandes multidões o seguiam. As grandes multidões o seguiam porque
precisavam da cura divina, precisavam da libertação, precisavam do milagre, precisavam de uma resolução de algum problema, precisava que Jesus de Nazaré estendesse as suas mãos sobre ele para o abençoar. Mas eles não sabiam para onde Jesus estava indo. Eles não sabiam qual era a sua senda e a sua direção. Ele estava indo ao Gólgota. Ele estava indo ao Calvário. Ele estava indo para fazer o sacrifício glorioso sobre a nossa vida. Ele estava indo para remir a nossa alma. Ele estava indo para pedir, aleluia, para receber o perdão, para conceder o perdão sobre mim e sobre você. E as grandes multidões, meus irmãos, estavam interessados na cura e na bênção e em outras coisas mais, mas não sabia que Jesus tinha mais, mas não sabia que Jesus era o nosso Salvador, mas não sabia que Jesus era o nosso perdoador, mas não sabia que Jesus, além da cura, concedia também a vida, a salvação, a libertação e todas as outras coisas mais que Ele tem para nos oferecer. Por isso é importante conhecê-lo plenamente, porque grandes multidões também nos dias de hoje vem às igrejas, vem à procura de Jesus, porque precisa de uma porta aberta, de uma cura, de um milagre, de uma solução, precisa de uma direção divina sobre a sua vida. E eles vêm à igreja, mas depois eles vão embora, porque eles não sabem que Jesus tem mais para eles. Eles não sabem que Jesus tem reconciliação para eles. Eles não sabem que Jesus pode encher as suas lamparinas com o Espírito Santo e com fogo. Eles não sabem que Jesus pode abençoá-los de toda forma e maneira nas regiões celestiais, espiritualmente também. Eles não sabem que Jesus pode nos livrar da grande tribulação que está chegando por aí. Eles não sabem que Jesus pode nos libertar do inferno, da morte e da perdição. E eles não sabem que Jesus de Nazaré pode transformar o nosso corpo mortal num corpo glorioso e nos levar para os céus de glória. Eles pensam que Jesus só cura, eles pensam que Jesus só abençoa, eles pensam que Jesus só liberta, mas Jesus pode fazer tudo quanto mais Ele quiser sobre a nossa vida. Observe. Então essas grandes multidões seguiam a Ele também, como grandes multidões seguem hoje. Disse: eu vou ali. Eu estou desempregado, eu preciso de uma porta de emprego. E ele vem, faz a campanha e Jesus abre a porta de emprego. Jesus é bom. Mas depois eles vão embora. Eles pensam que já receberam demais. Eles pensam que só é aquilo que Jesus tem a lhes oferecer. Ah, meus irmãos, mas não é. Diz a Escritura divina, meus irmãos, que não subiu ao coração, não subiu à mente de homem nenhum, nem de mulher nenhuma, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Deus tem coisas grandiosas, tem coisas gloriosas, tem coisas maravilhosas para derramar sobre ti. Tem uma salvação perfeita, completa e sobrenatural. Tem uma vida abundante, tem paz, tem alegria, tem felicidade, tem vida eterna, aleluia, na presença do Senhor nosso Deus nos céus de glória. Vida que não passa, vida que não perece, vida que não morre, vida que não acaba, vida superabundante, cheia de paz, cheia de alegria, cheia de justiça e de poder de Deus. Jesus de Nazaré é o nosso grandioso e completo Salvador divino e celestial. Mas as pessoas não conhecem Ele na sua profundidade e nem na sua totalidade. E as grandes multidões seguiam. E ali um recebia a cura e já ia voltar e já ia embora para a sua casa. E se eu fui para receber a minha cura, recebi a minha cura e agora não preciso mais de Jesus de Nazaré. As pessoas muitas vezes não sabem que Jesus é o nosso sustentador. Ele sustenta a nossa alma. Ele sustenta o nosso lar. Ele sustenta a nossa família. Ele sustenta a nossa vida. Ele sustenta o seu ser. Ele sustenta a sua salvação. A sua salvação está nas mãos de Jesus de Nazaré.
Ele te protege do maligno. Ele não deixa Satanás tocar em sua alma. Ele não deixa Satanás tocar em sua vida. Assim também como foi com Jó. Tocou em tudo, mas não tocou em sua fé. Não tocou em sua alma. Não tocou em sua salvação. Não tocou em sua espiritualidade. Jesus de Nazaré é o nosso sumo sacerdote que sustenta a nossa salvação até o fim. O Deus que começou a boa obra é poderoso para terminá-la também. Ele é o sumo sacerdote que pode te agraciar quando o dia mal vier, quando a escuridão bater sobre a sua porta, quando as enxurradas da vida vierem sobre a sua casa. Jesus de Nazaré estará a sustentar em suas mãos, estará a sustentar a sua vida. Ele não deixará você perecer. Ele é o bom amigo que você tem. Ele não só te cura, mas Ele faz mais. Ele não só te liberta, mas Ele faz mais. Ele não só te abençoa, mas Ele fará muito mais por você. Basta você continuar seguindo Jesus de Nazaré, e Ele vai te deixar você lá, dentro das mansões celestiais. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Mas as pessoas não sabem para onde estão indo, né? Eles não sabem para onde Jesus vai findar a sua caminhada, né? Eles pensam que Jesus pode não conseguir levá-los até o fim. Eles pensam que Jesus pode não dar conta da missão e da obra que Deus derramou sobre a sua vida. Mas estão muito enganados, meus irmãos. Jesus de Nazaré, Ele nos amou até o fim. Ele subiu até o Gólgota e derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados e nos colocar apto diante do Senhor nosso Deus. Observe, Ele te leva até a entrada do céu. Ele te leva até o seio divino. Ele te coloca nos braços de Deus. Ele te coloca ante a face divina. Ele te coloca nos céus de glória. Ele te coloca no paraíso divino. Ele te coloca, aleluia, diante de Deus e te entrega nos braços de Deus para que Deus possa cuidar dali para frente. Observe. Nós não temos, meus irmãos, um meio salvador. Nós não temos um suposto salvador. Nós não temos um salvador, aleluia, fraco, que não pode resolver uma problemática na sua vida. Nós temos um salvador completo. Nós temos um salvador que pode fazer tudo e tudo quanto mais, aleluia, em sua vida. Não interessa a situação. Não interessa a sua problemática, não interessa o seu pecado, não interessa o seu buraco que você adentrou, não interessa, aleluia, o pecado que está sobre a sua alma, não interessa o gigante que amarrou, aleluia, as suas pernas para que você não pudesse andar com ele. Jesus de Nazaré, aleluia, Ele te arranca da fossa, Ele te arranca do lamaçal do pecado, Ele justifica a sua alma e te entrega limpo, purificado na presença do Deus vivo de Israel. Por isso Ele disse: eu sou o caminho. Observe. Mas não é meio caminho, é o caminho completo. Por isso as grandes multidões disseram: Ele pode curar, e corria atrás da cura. O outro dizia: Ele pode libertar o meu filho desta legião, e corria atrás dessa libertação. Outro dizia: Ele pode multiplicar pães e peixes, e corria atrás, então, desta provisão. Mas Ele pode fazer mais. Ele não faz só isso. Ele não é só isso. Não interessa o tanto quanto você precise dele, Ele pode preencher toda a necessidade da sua alma e do seu coração. Não importa o seu vazio, não importa o vácuo que está dentro do seu coração, o Espírito Santo pode preencher, até você transbordar em línguas estranhas na presença do Deus vivo de Israel. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. E quando Ele chegou na Pérea, aquela grande multidão de enfermos, lunáticos, paralíticos, necessitados, oprimidos, problemáticos. Observe, Ele curou todos ali mesmo.
Observe, meus irmãos, que o amor de Deus é infinito. Deus curou, Deus curava, e Deus cura hoje, porque Deus continua sendo um Deus amoroso. Ele estende as mãos para curar os enfermos. Não tem, meus irmãos, nenhum prazer no coração divino. Não tem nenhum prazer no coração de Deus que alguém sofra, que alguém sucumba, que alguém esteja debaixo de males de opressão. O nosso Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. O nosso Deus é o Deus da ressurreição. O nosso Deus é o Deus da cura, não é o Deus do mal e nem da enfermidade. Ele estende as mãos e continua a curar. Ele usou o seu Filho Jesus Cristo com as mãos estendidas para curar todo tipo de mal, todo tipo, aleluia, de enfermidade. Grandes multidões, e a sua mão continua hoje, agora mesmo, estendida para curar o seu mal, a sua enfermidade, o seu câncer, para libertar de todo tipo de inveja, de maldição e de feitiçaria, e te conceder uma libertação total e perfeita. O amor de Deus é necessário o suficiente para nós. Agora, nós que não reconhecemos a Deus com o seu amor, nós que não louvamos a Deus e não agradecemos por tudo quanto Ele já tem feito por nós. Quantas enfermidades Ele já te curou? E por quantas você agradeceu? Quantos livramentos Ele já te concedeu? E por quantos você já agradeceu? A vida que Ele te concedeu, o fôlego de vida que Ele colocou sobre as suas narinas, a salvação que Ele te concedeu, a remissão que Ele te concedeu, a família, o lar e todas as demais bênçãos que Ele te concedeu, tudo isso é o amor divino e celestial sendo derramado sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família diariamente. Se você vai acordar amanhã, é Deus que te levanta. Se você vai deitar hoje à noite, é Deus que vai colocar você na sua cama. Se você tiver um sonho, aleluia, esperança na sua alma, Deus vai sustentar o seu sonho e a sua esperança. Deus continua como chuva, como orvalho do céu, derramando, dia após dia, noite após noite, o amor divino, a cura, o milagre, a libertação e tudo quanto mais Ele tem concedido para nós aqui neste lugar. Mas as grandes multidões não se aproximam de Deus, meus irmãos. Por isso diz o apóstolo Tiago: achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Observe, nós é que somos os necessitados, nós é que precisamos de Deus. Deus não precisa de nós é que precisamos dele. Se você morrer, se você perecer, Deus continua na sua glória e no seu esplendor. Observe, Deus continua sendo o mesmo Deus. Não vai mudar muita coisa para Deus. Ele só vai ter aquele sentimento de perca em sua alma, em seu coração. Mas se você se perder, Deus continua sendo Deus. Ele não está ligado à sua criatura e nem à sua criação desta forma e desta maneira para ser afetado. Para nós é que somos necessitados. Nós é que precisamos da cura. Nós é que precisamos da proteção. Nós é que precisamos do pão de cada dia. Nós é que precisamos da palavra divina e espiritual que sai do trono de Deus sobre o nosso coração para nos abençoar e nos orientar. E é Deus que dá a sua palavra, e é Deus que dá o pão de cada dia. É Deus que dá o sol, e é Deus que dá a chuva. É Deus que dá a família, é Deus que dá o lar de tal forma, de tal maneira que nada advém sobre você se do céu não vier. Todas as boas dádivas vêm do céu. Todos os presentes vêm de Deus. Você disse, olha que sorte nada foi Jesus na sua vida. Você disse, olha que sorte que eu tive, sorte nada, foi Jesus que te abençoou. Foi Ele que abriu a porta, foi Ele que concedeu a bênção e o milagre. Senão você não teria recebido nada e ainda continuaria um mendigo em sua presença. Você está enriquecido porque Jesus subiu ao alto do Gólgota. Palmas de vitória.
Deus, em seu infinito amor, derramou cura divina também na Judéia. Não só na Galileia dos gentios, mas também na Judéia, onde estavam os mais ricos, os mais glamourosos, onde estavam os mais egocêntricos, os mais egoístas, onde estavam os mais exaltados, né? Ali havia os reis, né? Havia os escribas, os fariseus, os príncipes, as rainhas, os deputados, os senadores, Herodes, governador, e aí vai. Mas Jesus de Nazaré, ele derrama milagre como que chuva cai do céu. Mas pastor, eu não estou vendo um milagre. Você não vê porque a gente não busca. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Pastor, eu ando por aí, não vejo o milagre. Você não vê porque você não busca. Você não vê porque os seus olhos espirituais estão, meus irmãos, fechados. Porque diz a Escritura Sagrada que quando Isaías olhou para o céu, ele viu os seus querubins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Uma erva que nasce ali, naquela calçada, é a glória de Deus. Para onde você for, onde tiver uma alma, onde tiver um animal, onde tiver uma planta, onde tiver uma árvore, tudo é reflexo da glória de Deus. Deus criou todas essas coisas de tal forma e de tal maneira que sem Deus e sem Jesus, nada do que foi criado viria à existência. Você é reflexo da glória de Deus. Uma árvore é reflexo da glória de Deus. Um rio que corre é reflexo da glória de Deus. O mar é reflexo da glória de Deus. Tudo quanto há é a manifestação do reflexo da glória de Deus. Ele tem Deus as mãos e assoprou, e tudo veio à existência. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Mas também Deus é Deus de sinais, prodígios e maravilha. E quando você volta ao Velho Testamento, uma das funções e da missão do Messias era fazer sinais, era curar os enfermos, era dar vista aos cegos, era libertar os cativos. E ele não poderia entrar em Jerusalém, ele não poderia entrar na Judéia sem fazer os milagres messiânicos. Quando ele pisou o pé na Judéia, as grandes multidões vieram, os milagres começaram a acontecer, Deus mostrando: é o sinal, é o sinal, é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Messias, é o Rei, o Senhor dos Senhores, é Jesus de Nazaré. Observe, é Deus se mostrando. Quando Deus quer lhe mostrar um caminho, ele te concede um sinal. As pessoas recebem os sinais, mas não continuam no caminho. O sinal é como se fosse uma placa de advertência, né? Quando você vai viajar, que tem uma bifurcação, então você observa que ali o governo vai colocar uma plaquinha dizendo: olha, ali vai para aquele lugar, aquela outra vai para aquele lugar, e aquele outro vai para aquele lugar. É um sinal, é uma placa, é um marco. Então, quando Deus opera um milagre em sua vida, é porque Deus quer que você siga aquele caminho. Aleluia! Jesus ia em direção à cruz do Calvário, os sinais tinham que estar acontecendo, porque ele estava na direção correta para a nossa remissão. Por isso as grandes multidões vieram e todos foram curados, todos foram abençoados, todos foram libertos, porque era sinal, era marco, era direção, era Deus falando: este é o caminho, este é o caminho, este é o caminho. Olha o milagre, olha a cura, olha o sinal, olha o prodígio, olha a maravilha. Seguir a Jesus de Nazaré até a cruz do Calvário. Mas antes da cruz, as multidões, meus irmãos, volta para trás. Esse é o problema da humanidade. Eles não conseguem seguir até como Jesus até na cruz. Lá é onde você deixa o seu fardo de pecado e toca pela sua cruz diária. Lá onde você faz essa troca. Todo aquele fardo de condenação, todo aquele fardo de pecado é deixado nos ombros dele. E ele pega a cruz da renúncia, da abnegação,
Uma cruz bem pequenininha, meus irmãos. Parece que é feito com palito de fósforo que coloca sobre os seus ombros. E você já sai gemendo. Ai, é bem levinha. É só renunciar o mundo, o pecado, a mentira, o erro, a maldade, o sexo ilícito. É só renunciar os males. É só renunciar à transgressão, à iniquidade. É só renunciar à indecência, à depravação, à mentira, à ira, à contenda, às brigas, às dissimulações. É só renunciando, vai renunciando, aleluia. Vai renunciando, dizendo no seu coração: agora eu sou de Deus, agora eu sou de Deus, agora eu sou de Jesus, agora eu sou de Jesus. Isto não me pertence, mas eu sou agora limpo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas as grandes multidões, antes de chegar ao Calvário, desiste e não vai até a jornada de fé para deixar o seu fardo, dizendo em sua alma e seu coração: Jesus, eu não suporto mais este fardo, é pesado demais para mim, eu vou sucumbir, não vou aguentar, não vou suportar. E você tira aquele fardo dos seus ombros, de mentira, de pecado, de transgressão, de frustração, de desesperança, de ceticismo, de incredulidade, de engano, de porfia, de briga, de contenda, de dissimulação, de adultério, de prostituição, de erro, de sexo ilícito, de pornografia, de tudo mais. Você pega aquele grande fardo, cadê um pedaço de pau aqui? Vou botar nas costas aqui. Um grande fardo, aleluia, que ia com você, que você ia descendo, ladeira abaixo, e ali na cruz do Calvário, você entrega e coloca nos ombros do seu carregador de pecado, para que você fique livre e liberto, santificado e purificado, para poder se apresentar diante da face da glória de Deus. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Passou pelas regiões da Pérea, adentrou a Judeia, pregou por uma semana no templo em Jerusalém, e depois foi até o Gólgota. A cruz do perdão. Não haveria perdão, não há perdão sem a cruz. Porque Deus é um Deus justo. E Deus não ia se associar e nem conciliar e nem harmonizar-se com os nossos pecados. Alguém tinha que pagar a nossa dívida. Alguém tinha que pagar a nossa conta. Então observe, é a cruz do perdão. E é a cruz da reconciliação. Então agora, se conseguirmos chegar ao arrependimento, se pudermos nos arrepender dos nossos pecados, então o perdão é instantâneo sobre nós. Mas as grandes multidões, meus irmãos, não conseguem chegar ao arrependimento. Continua amando o pecado. Continua adorando o pecado. Continua abraçado, enamorado, enlaçado, casado, harmonizado com o seu pecado. Disse: não, deixa para amanhã. Amanhã eu recebo Jesus em minha alma. Amanhã eu recebo Jesus em meu coração. Não vou fazer minha confissão hoje. Eu faço outro dia. Não posso abandonar o meu pecado hoje. Eu abandono outro dia. Ano que vem eu abandono. E vai postergando, e postergando, e postergando, e não consegue chegar ao arrependimento dos seus pecados. Mas no dia, mas na hora, mas no instante que você se arrepender, automaticamente o fardo saiu das suas costas e você está livre, livre, livre para servir ao Senhor nosso Deus. Em espírito e em verdade. Você é liberto para adorar. Para ser um verdadeiro adorador. O adorador, ele adora em espírito. Porque Deus é espírito.
não na carne, mas em espírito. De todo o coração. Você sabe qual é o problema da nossa adoração hoje? Porque a gente adora na carne. A gente não adora de toda a alma. A gente não adora de todo o coração. A gente somos meros adoradores superficiais. A gente não entra com toda a sinceridade. A gente não entra com toda a alma. E a gente adora uma adoração muito rasa para Deus. Mas o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito. Ele desce até as profundezas de Deus. Ele desce até as profundezas do caráter divino. Ele desce até as profundezas da santidade divina. Ele adora com toda a alma, com todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu poder, na unção, na glória e na energia do Espírito Santo de Deus. Por isso que é o verdadeiro adorador. O adorador não mede esforços para adorar. Não vai medir esforço para adorar. Não. Ele adora de alma. Ele sabe quem ele está adorando. Ele sabe o porquê ele está adorando. Ele sabe o tudo quanto Deus fez por ele, para ele lhe adorar. Ele não adora a Deus em vão. Ele não adora a Deus por adorar. Ele adora a Deus porque ele sabe que Deus remiu a sua alma. Ele sabe que Deus lhe concedeu a vida. Ele sabe que Deus lhe concedeu a salvação. Ele sabe que Deus lhe encheu do Espírito Santo. Ele sabe que Deus lhe livrou da morte e da perdição. Por isso ele adora a Deus, porque ele sabe que o que Deus tem feito por ele. E ele sabe quem Deus é. Ele sabe que Deus lhe ama. Por isso ele adora. Ele sabe que Deus é santo. Por isso ele adora. Ele sabe que Deus é bom e que Deus é justo. Por isso ele adora a Deus, aleluia. Porque Deus é justo, porque Deus é bom, porque Deus é justiça, porque Deus é amoroso, porque Deus é grandioso, porque Deus é glorioso. Por isso ele adora a Deus na beleza da sua santidade. Palmas de vitória. Por isso ele subiu a cruz da reconciliação. Ele foi naquele caminho, naquela estrada, sem hesitar, sem voltar, sem titubear. Ele sabia que a nossa alma estava ligada com aquela cruz. Ele sabia que a nossa alegria estava ligada com aquela cruz. Ele sabia que a nossa reconciliação com Deus estava ligada àquela cruz. Ele sabia, então, meus irmãos, que a nossa glória divina e final estava sobre aquela cruz. Ou ele carregava aquela cruz, ou então o nosso pecado nos carregava para a perdição. Não tinha outra maneira, não tinha outra alternativa. Ele até orou no Getsemane: Senhor, se possível fora, passa de mim esse cálice. Mas não tinha outra possibilidade. Ou ele carregava a nossa cruz, ou ela nos levava para a perdição. Aquela cruz não lhe pertencia. Porque a cruz era colocada sobre os ombros de um filho rebelde. Observe. E Jesus, pelo contrário, era o filho mais obediente que já existiu na face da terra. Então aquela cruz que foi sobre os seus ombros era uma propriedade exclusiva sua, minha, nossa. Ele a carregou para que você não tivesse que carregá-la. Ele subiu nela para que você não estivesse lá. Ele foi apregoado lá para que você não fosse apregoado lá. Ele foi condenado lá para que você não fosse condenado lá. E ele recebeu aquelas pisaduras para que fôssemos curados. Não tínhamos direito à cura divina. Não tínhamos direito à salvação. Não tínhamos direito à saúde. Ele se enfermou para que a saúde viesse sobre nós. Ele fez justiça. Observe. Porque os males, as enfermidades e as doenças
é um reflexo do nosso pecado. Observe. De tal forma que as suas feridas foi o pago pelas nossas enfermidades. De tal forma, se ele não fosse ferido, se não fosse judiado e esmagado. Por isso, quando você vai no livro de Isaías, está escrito: e a Deus agradou moê-lo. Observe. Quem devia ser moído éramos nós. Mas Deus moeu ele para nos poupar. Enfermou ele para nos sarar. Condenou ele para nos salvar. Tá bom, meus irmãos? Palmas de vitória para Jesus de Nazaré.